Vamos ficar em pé, meus amados irmãos, abrirmos as nossas Bíblias. Salmo 80, versículo de número 3. Depois os versículos 14 ao 19 desse Salmo 80. Amém? Hoje nós vamos fugir um pouco do Salmo 119, né? Mas vamos para o Salmo 80, e eu creio que o Senhor ele tem uma palavra para ministrar aos nossos corações, amém? Salmo 80, diz assim a palavra do Senhor: restaura-nos, ó Deus. Em outras versões diz: faze-nos voltar, faze resplandecer o teu rosto, e nós seremos salvos. Versículo agora 14 ao versículo 19, diz assim a palavra de Deus: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou e o ramo para que te fortalecestes. Foi cortada, foi queimada esta videira, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão aquele que nos escolhestes, sobre os filhos do homem que fortalecestes para ti. Verso 18 e 19, conclui a oração do salmista. E assim, não nos afastaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e nós seremos salvos. Amém? Hoje é um texto que o Senhor me fez lembrar, trazer à memória sobre a restauração de Deus para a nossa vida, amém? Então nós vamos orar neste momento, vamos incluir mais uma vez a irmã Hilda, né, que é a mãe da irmã Lana, que ainda está se recuperando da queda. Nós colocamos até nos grupos da igreja, e estávamos ali preocupados com a questão do nariz, mas graças a Deus, por ser cartilagem, né, em nome de Jesus, vai ser restaurado. E também houve problema ósseo na parte do ombro, mas nós cremos que o Senhor ele já vai estar trabalhando na vida da irmã Hilda. Da mesma forma, vamos continuar orando pelo irmão Júnior, né, nosso auxiliar Júnior está com a mão ainda um pouco, ainda formigando, né, como ele diz, mas ele está fazendo os exames para saber se precisará fazer a cirurgia ou não. E também pelo pai da irmã Ana, né, que graças a Deus já passou, né, a turbulência, né, ela já até mandou áudio na semana, e graças a Deus já passou por esta tribulação, né. Nós também temos o irmão Nilailton, que agradece as orações dos irmãos. Terça-feira, seu netinho, né, já nasceu, né, para a glória de Deus, o pequeno Bernardo. Isso, né, e graças a Deus veio com muita saúde, né. Também a irmã Elisa, ela comunica que estará ausente alguns dias. Ela até mandou uma mensagem para mim essa semana, porque ela está cuidando do tratamento do pai dela, né? Está passando por uma fase realmente de internação, um tratamento de antibiótico bem pesado, teve que trocar hoje à noite, né, o tratamento do antibiótico, mas eu creio que o Senhor, ele há de agir ali poderosamente em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. São muitas as razões e as causas das orações. Também oremos em gratidão a Deus. A irmã Socorrinha passou pelo procedimento, já está em casa, em recuperação. A gente continua orando para que mais breve possível, ela possa estar aqui conosco, servindo e fazendo o que ela mais ama, que é orar por nós, né? Então, hoje é ela quem precisa das nossas orações. Vamos continuar orando em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por este dia maravilhoso, em que para muitos de nós foi um dia
de pararmos um pouco as nossas atividades, os nossos trabalhos, estarmos com a família. Obrigado, meu Deus, por conceder esta oportunidade também de estar na tua casa, ouvindo agora a tua palavra, a tua voz. Nós te pedimos, Senhor, que teu Espírito nos oriente, nos ajude, que o teu Espírito, Senhor, possa tomar a direção, Senhor, daquilo que será ministrado, que o nosso coração receba e seja grandemente edificado, meu Pai. Tu és o Deus da restauração, e embora, Senhor, passemos por provas, por lutas, por situações que fogem ao nosso controle, nós ainda cremos que Tu és o Deus que renova as nossas forças, Tu és o Deus que nos levanta até do montouro, Senhor, e nos faz sentar no meio dos príncipes, meu Pai. Nós te oramos pela Tua palavra, para que fale aos nossos corações. Oramos também pelos enfermos da Tua casa, tantos, Senhor, que estão acometidos de enfermidades, precisando, meu Deus, precisando de cura, de um milagre, Senhor, seja no corpo, na alma, seja, Senhor, no espírito, mas Tu és o Deus da cura, e nós cremos, ó Deus, que de Ti vem a cura, que de Ti vem, Senhor, ó Deus, a solução. Não devemos, Senhor, olhar apenas para os problemas, mas confiar de que do Senhor virá a resposta, meu Pai. Nos ensina a confiar, a entregar e a descansar em Ti, meu Pai. Oramos mais uma vez, Senhor, pela nossa vida, para que recebamos a Tua palavra, para que sejamos, Senhor, edificados nela, para que o Senhor fale e que nós ouçamos, que nós obedeçamos e que nós venhamos agir conforme a Tua vontade, meu Pai. Assim nós te oramos e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, meus amados irmãos, nessa noite tão maravilhosa que o Senhor nos proporciona de estar e ter a oportunidade de estar na casa de Deus. Salmo 80, a quem chegou, após a leitura da palavra, nós lemos os versículos 3 e depois dos versículos 14 até o final, o último dos versos, aonde repete-se a mesma canção, a mesma poesia registrada neste versículo 3. E hoje não gostaria de me apropriar exatamente do texto, porque ele é um texto histórico, profundo inclusive, e é um texto escrito por um homem chamado Asaf, não é um texto davídico, é um texto de um cantor que resolveu expressar em forma de canção uma história que Israel enfrentou e que viram aquele povo a mão de Deus pesada julgando sobre eles. E Asaf, como esse autor do Salmo 80, ele ora pedindo a Deus para que o Senhor se compadeça do seu povo. E a oração que ele está fazendo em forma de cântico e que chegou a nós como uma prosa que nós lemos e meditamos e pregamos, é um salmo sobre a queda exatamente do Reino do Norte por parte de Samaria. Inclusive isso tem uma data precisa para todos os que amam e estudam a palavra de Deus, que é o ano 722 a.C. É a época em que Senaqueribe, está escrito lá em Isaías, capítulo 37, até o capítulo 39, é um período em que Senaqueribe, com seus mais de 185 mil soldados, eles resolveram invadir Israel. Eles resolveram tomar conta da nação de Israel e pegaram os 10 reinos do norte. E resumindo um pouco desse contexto sobre o qual o salmista está afirmando estas verdades, esse homem chamado Senaqueribe, junto com seu exército, destroçou toda a região daquilo que era chamada de Samaria, ou Reino do Norte. É o que nós mais à frente vamos ouvir e testemunhar em João 4, quando a mulher que se encontra com Jesus, ela está nesse mesmo lugar geográfico. Ele está na região de Siquém, na região exatamente estratégica, bem no centro
da região que era chamada já no Novo Testamento, da região de Samaria, ou dos samaritanos. Era a região onde literalmente um dia, quem olhava e passava por aquele lugar se lembrava, aqui um dia a mão pesada de Deus veio e destruiu o seu povo. É neste cenário de destruição, de dor, de pavor, que um forte grito, ele é dado como um pedido também a Deus por restauração. E você vai ver isso no versículo de número 1, quando o salmista, nesse Salmo 80, ele declara: Senhor, eu sei que tu é um pastor. Essa é a primeira virtude que ele atribui a Deus nesse Salmo 80. Ele diz: olha, eu sei que o Senhor é um pastor, e por ser um pastor, eu sei que também tu sabe conduzir muito bem o rebanho de José. E aí quando ele fala de José, ele está lembrando: Senhor, eu sei que um dia a mão pesada caiu lá nos meus irmãos. E aí ele vai chamar mais à frente de os eframitas, que em Efraim a tua mão caiu. Mas a nós que somos José, que estamos no sul, que é o reino do sul, na época em que o salmista ele está se apropriando e contando, ele está dizendo: Senhor, a nós queremos uma coisa, nós queremos que o Senhor nos faça lembrar que nós temos um pastor que está cuidando de nós. E aí ele diz no versículo de número 3 ainda: Senhor, nós ainda te pedimos mais uma coisa, nós te pedimos, restaura o nosso tempo, restaura o nosso povo, faz o teu, oh glória a Deus, o teu rosto resplandecer, porque na hora em que ele resplandecer, nós seremos salvos, estaremos salvos para a glória do teu nome. É uma oração profunda, diante do choque, daquilo que Israel se tornou, por ter sido varrido pela Síria. O salmista, nesses 19 versículos, ele vai cantar de forma solene e triste. Veja, por exemplo, o versículo de número 6, que ele vai declarar um pouco desta profunda lamentação diante do cenário que ele viveu. Ele diz: Senhor, tu nos fizeste motivo de conflito entre os nossos vizinhos, os nossos inimigos olham para nós hoje e zombam de nós. O salmista, ele chega ainda a dizer mais, versículo 10, ele chega a dizer: Senhor, como sombra dela os montes se cobriram e os ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Aí ele conta isso, explicando no versículo de número agora, quando você vê versículo 12, ele diz: porque tu derrubaste a cerca que nos protegia, que havia em volta dela, e deixou que todos os que passam pelo caminho entrassem na videira e arrancassem as uvas. O salmista está lembrando: Senhor, estamos vivendo um tempo realmente de derrota, de perca, de angústia. Estamos vivendo um tempo de adversidade, em que nós não temos mais nem proteção. E é por isso que o clamor do salmista, no versículo 1, ele nos chama a atenção quando ele diz: Senhor, tu és o nosso pastor, e nós sabemos que tu sabe conduzir muito bem as ovelhas do teu pasto, do teu rebanho. Eu quero lhe dizer esta noite, já nesta introdução ainda, Deus é o teu pastor, e Ele sabe conduzir você ao caminho da restauração. Ele sabe colocar em ordem na nossa vida o que nós precisamos. É diante dessas lamentações que 3 vezes, aí veja o versículo de número 3, veja o versículo de número 7, e veja o versículo 19 no Salmo 80 na sua Bíblia, e você vai perceber isso. 3 vezes o salmista recorda diante de Deus a mesma prece, a mesma oração, e ele diz: Senhor, restaura-nos, torna mais uma vez, faz-nos voltar, faz-nos, Senhor, ó Deus, vermos o teu rosto resplandecendo. E aí ele diz: enfim, nós escaparemos, nós seremos salvos pelo teu poder, pelo teu nome. E o salmista está pedindo 3 vezes nesse texto: Senhor, nos restaura. Quantos de nós talvez não chegam esta noite precisando de uma restauração em alguma área da nossa vida? Quantos de nós não viemos essa noite precisando de um renovo, de uma direção? Precisamos tomar uma decisão, e quantas vezes nós estamos como esse salmista, sem saber direito: Senhor, até quando sofrerei, até quando passarei por isso, e a partir de quando haverá mudança na minha vida? E o salmista nos traz a memória:
Deus é um pastor que está guiando o seu rebanho a um futuro de restauração na sua presença. A oração que verificamos desse salmista, nesse Salmo 80, é uma oração franca e sincera diante de Deus. Nas 3 ocasiões, o salmista, e resume bem esse texto agora, declarando que na primeira vez em que ele faz o pedido do salmista é: Senhor, Tu é o nosso pastor, por isso nos restaura. Depois, no segundo pedido, versículo 7, quando ele vai pedir essa restauração, ele diz: Senhor, nós somos o Teu povo, por isso nos restaura. E na terceira e última ocasião, versículo 19, ele faz a questão de mencionar para Deus, dizendo: Senhor, foi Tu quem nos plantou, foi Tu quem nos regou, Tu cuidou de nós até aqui, caímos, vacilamos, estão tomando as uvas que nós um dia construímos e frutificamos. Mas nós Te pedimos agora, Senhor, nos faz voltar a ser uma videira frutífera na Tua presença. Eu creio que ainda hoje Deus há de restaurar, se nós fizermos um pedido franco e sincero a Ele. Glória a Deus, como esse salmista fez. Senhor, nos restaura, que voltemos a frutificar, que sejamos videiras férteis, videiras frutíferas, para a glória e para o louvor do Teu nome. Restaura-nos, ó Senhor. Eu me lembro do Lamentações, e foi a última oração de Jeremias, diante do cenário grave, atormentador de Israel. Diferente desse texto, em que se fala da destruição e da recondução agora e restauração do reino do norte, em Lamentações já é o reino do sul que caiu. No ano 586, mais ou menos quase que 122, 23 anos depois do reino do norte, Deus agora pesou a sua mão de sentença e de justiça, como diz Jeremias 29, e ela pesou sobre os ombros do reino do sul. Jeremias viu esse reino cair, e quando ele volta para Jerusalém, depois de ter sido exilado no Egito, ele volta e a última oração que ele faz, Lamentações, capítulo 5, versículo de número 21, é: Senhor, converte-nos a Ti, restaura-nos. A ideia de Jeremias é: Senhor, nós estamos como esses muros caídos, nós estamos como essas muralhas derrubadas, pegando fogo, saquearam tudo, levaram tudo, até o que havia de mais puro, que era o ouro do templo, foi levado e saqueado para a Babilônia. Mas tem uma coisa que ainda nós temos para Te oferecer, é a nossa vida. Mas para nós oferecermos a nossa vida, Senhor, nós precisamos que primeiro nós venhamos o quê? Ser convertidos a Ti. Converte-nos a Ti, Senhor, e nós seremos convertidos. E aí ele faz menção a isso, dizendo: Senhor, renova os nossos dias como eles eram antes. Quem pede por restauração, e essa é a oração franca e sincera que o salmista ele nos ensina no Salmo 80, ele está orando primeiro pedindo a Deus: Senhor, estamos arrependidos, nós fracassamos, nós olhamos ao nosso redor e enxergamos, como Neemias capítulo 2, ele enxergou perfeitamente os muros caídos, a possibilidade de entrar um exército inimigo e saquear até o que tinha sobrado. E tem gente que a vida dele hoje está assim. O inimigo não precisa mais encontrar brecha, já está tudo caído. E tem gente que está com as suas muralhas erguidas e o inimigo fica minando até achar uma brecha e querer entrar. Mas tem gente que já nem muro tem. Aí quando o inimigo ele encontra facilidade, legalidade, meu irmão, ele faz o que ele é expertise, como diz no inglês, ele é esperto em fazer, destruir. Aí ele destrói o lar, destrói o casamento, destrói o sonho, destrói a família, destrói a história, destrói a espiritualidade, destrói a vontade de estar na igreja, destrói a vontade de ir para o céu, destrói a vontade de ser crente. Ele achou o espaço.
E é por isso que nós, quando vivemos esse processo de pedir a Deus, Senhor, nos restaura, a gente tem que pedir a Deus primeiro isso, Senhor, nos converte, ergue novamente as muralhas. Levanta novamente esses muros, para que eles não nos cerquem, como ele diz no versículo 12 do Salmo 80, e tomem de novo as uvas, que nós estamos frutificando. Porque a promessa de Jesus em João 16, 15, ou João 15, 16, perdão, ele vai dizer fortemente isso, para que vocês vão e frutifiquem, e o vosso fruto permaneça. Essa é a verdade da palavra de Deus. Mas tudo que o diabo quer tirar de nós é o quê? É a frutificação. É por isso que nós temos que orar como Lamentações 5:21. Senhor, nós nos arrependemos, nos converte a Ti. E quando nós nos convertermos a Ti, aí nós seremos convertidos de verdade. Depois de fazer a oração, pedindo a Deus pelo arrependimento, a gente pede: Senhor, me faz frutificar. Me faz ser quem um dia eu fui. Me faz ser novamente aquele crente que um dia era uma bênção na Tua casa, mas que hoje eu olho e consigo enxergar, eu já não sou mais quem eu era antigamente. O caminho da restauração, ele é doloroso, porque ele exige de nós reconhecimento, ele exige de nós franqueza, ele exige de nós o que está lá em Joel capítulo 1, quando Deus fala ao povo, dizendo: eu não quero que vocês rasguem as vestes, mas eu preciso que vocês rasguem o coração de vocês, para que eu veja esse arrependimento e Deus possa trabalhar em nós e enfim trazer os anos da restauração. É o que está lá em Atos 3:21, se não me falha a memória, 3:20 e 21, se puder colocar, você vai ver isso ainda, quando a palavra de Deus ela vai nos mostrando, quando ele diz, a fim de que a presença de Deus ela venha. Comece no versículo 19, quando ele vai, Pedro cita isso: portanto, arrependam-se, convertam-se. Olha o processo da restauração. Qual é o caminho? Arrepender. Arrepender não é mudar de esquina, é passar na mesma esquina e não ter mais a mesma vontade. Porque tem gente que está fugindo. Aí não é arrependimento não, meu irmão, você está fugindo. O crente não anda fugindo, o crente ele anda convicto. Eu sei o caminho para onde estou indo, eu sei quem é o meu pastor, eu sei aonde ele tem me guiado, e ele, portanto, se arrepende, se converte, para que este tempo seja tirado e cancelado. A palavra é muito forte. A ideia é: passe-se uma borracha no passado daquilo que você fez. Aí entra o versículo 20 de Atos 3, a fim de que a presença de Deus, essa é a melhor forma de sermos restaurados, é quando a presença de nós, a presença de Deus está na nossa vida, é quando a nossa vida se alegra apenas com a presença de Deus. Basta a tua presença, Senhor, como diz Moisés, basta ela que eu vou seguir, eu não vou se a tua presença não for comigo. Oh, glória a Deus. Quem vive a restauração, ele vive a tempo da presença de Deus, e vive mais o quê? Os tempos, não é um tempo, mas é tempos, plural, de refrigério do Senhor. A ideia bíblica é: todo dia há um refrigério novo para quem vive a restauração do Senhor. Todo dia o Senhor renova, o Senhor cuida, o Senhor farta, o Senhor sacia aquele que é restaurado na sua presença. Mas afinal, a pergunta que surge nesse versículo 3 do Salmo 80 é: quando nós oramos, restaura-nos, ó Deus. E essa é a oração do salmista. O que nós estamos pedindo? Eu elenquei pelo menos 5 coisas que nós pedimos. Primeira delas, soberania. Reconhecimento da dependência. Senhor, eu sei que eu por mim mesmo não sou capaz de mudar. Eu sei que por mim mesmo não sou capaz de causar transformação. Tentar sozinho é literalmente, meu irmão, cair em ruína.
Por isso que o salmista reconhece a soberania de Deus. Tu és o Deus. Segundo, ele reconhece a misericórdia. Ele sabe, Senhor, eu estou apelando para aquilo que é mais glorioso em Ti, todos os dias, que é a renovação da Tua misericórdia. É o que está lá em Lamentações 3, 21 e 22, e o 22, principalmente, quando ele diz: elas, as misericórdias do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos. Todas as manhãs, Deus renova a sua misericórdia sobre a nossa vida. Quando falamos em restauração, estamos falando da soberania, estamos falando da misericórdia, estamos falando da graça de Deus. Graça porque nós não merecemos. O que merecíamos de Deus? Castigo, juízo, condenação, separação, morte, justiça aplicada com zelo. Mas Deus ofertou e ainda oferta a sua graça. Está lá em Tito, capítulo 2, versículo 14, quando Tito ele vai dizer isso, né? Escrevendo aqueles irmãos, ele ouve isso de Paulo e ele repassa como pastor para aquela igreja, aquela circular que ele recebeu de Paulo. Está lá escrito: e ele mesmo deu a si mesmo a fim de nos remir de toda iniquidade, de um povo exclusivamente seu, dedicado às boas obras. Isso é o que? Graça. Que ele vai começar isso no versículo 11, dedicando isso porque a graça de Deus se manifestou, trazendo restauração, salvação para todos. E o fim dessa graça de Deus é nos tornar um povo, é ter um pastor, é ter um Deus que cuida de nós, que zela por nós, que está cuidando da nossa vida. Glória a Deus. Além de soberania, além de misericórdia, além de graça, pedirmos a restauração é pedirmos a Deus um recomeço. É o que está lá no Salmo 51 todo. É aquela oração do salmista: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias. Renova, Senhor, dentro de mim. Coloca de novo em mim a alegria da tua salvação. Isso é pedir a Deus a oportunidade de recomeçar. Quantos de nós já não vacilamos, não fracassamos em nossa história de vida com Deus? Quantos de nós, em dado momento da vida, acabamos naufragando, destruindo, às vezes, toda uma história que estava sendo construída, e olhamos hoje para nós e ficamos pensando: meu Deus, como eu gostaria de ser restaurado para viver o que um dia eu já vivi. Para fazer isso é necessário reconhecer a soberania, é necessário reconhecer a graça, é necessário reconhecer a misericórdia, é necessário reconhecer Deus é um Deus de recomeço. E quando pedimos a restauração, uma quinta coisa acontece: a alegria, a paz. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. É a primeira coisa que invade o coração do crente, quando ele vive o processo da restauração, quando ele entende o que ele foi justificado e do que Deus o justificou, ele sente a paz com Deus, ele tem a paz com Deus, porque ele sabe: a restauração me faz dormir tranquilamente na presença de Deus. Quem não é restaurado, meu irmão, ele fica inquieto, ele passa noites em claro, o pecado bate na porta, a acusação vem, os problemas continuam aparecendo diante da sua mente, aí o descontrole surge, porque ele não sabe se livrar daquilo. Se tem uma coisa que até hoje Deus colocou como árbitro na nossa vida, chama-se consciência. E é ela quem nos julga se temos paz ou não com Deus. Aquele que é justificado e restaurado, ele já vive essa paz. Ele dorme em paz, ele diz: Senhor, eu sei que nenhuma condenação há mais para mim. Eu sei que nenhuma condenação há mais para mim, porque o Senhor já me justificou e eu já estou vivendo a restauração. Quem tem vivido esta restauração, dê glória para Deus. O
que é viver, então, pastor, uma vida sem restauração? E aí eu elenco algumas características bíblicas. Muda-se apenas o personagem, mas as características são a mesma. E de experiências pastorais e bíblicas, essas características elas são uníssonas. E quando você vê essas características, você percebe, esta pessoa, ela não está vivendo uma restauração. E a primeira grande característica, isso está no Salmo 80, inclusive no verso 1, é alguém que vive sem um pastor. Você quer ver alguém que vive uma vida sem restauração? Procure se ela se submete ou não ao pastor que ela tem. Salmo 80, versículo 1, é a primeira oração e pedido do salmista. Qual é? Senhor, Tu és o pastor. Tu és o nosso pastor. O reconhecimento dele sobre a restauração é franco, é que ele não pode viver, e eu lembro de Lucas 9, quando Jesus vai dizer, chorando dentro dele mesmo, e ele declara, porque o motivo do choro, ele diz que viu Israel que estava desgarradas como ovelhas que não têm um pastor. É alguém que não tem sentimento de submissão, um sentimento de falsa liberdade, é livre para fazer o que quer e não para o que deve fazer. Nós somos livres não para fazer o que queremos, nós somos livres para fazer o que devemos fazer. E o que é que nós devemos fazer? Servir. Nós não somos livres para fazer o que queremos, meu irmão. Isso aí é libertinagem. Isso aí é outra coisa. Isso aí é você ser prisioneiro das suas próprias aptidões ou apetites. A liberdade verdadeira em Deus é uma liberdade de serviço, de voluntariedade, dedicação. Mas aquele que não vive uma vida de restauração, ele primeiramente vive essa falsa ilusão de ser livre. Eu não preciso prestar contas com ninguém. Aí surge o pior dos grupos dentro de uma igreja. Aquela ovelha que diz, meu pastor é Jesus e ninguém mais. Esse grupo já teve lá em Coríntios. Foi o grupo que mais deu trabalho para Paulo na igreja em Corinto. Era o grupo que dizia, eu nem sou de Paulo, eu nem sou de Pedro, eu não sou de Apolo, eu não sou de ninguém, eu sou de Jesus. É o princípio da insubmissão. Quer viver uma vida restaurada? Aprenda a caminhar com o seu pastor. Primeiro é esse pastor velho aqui, ó, do pé rachado, cearense vermelho. Depois é o pastor supremo, aquele a quem nós dizemos ser o nosso pastor. Se você chama Deus de pastor, mas não obedece o pastor que você vê, tem coisa errada. O princípio da submissão estabelece a obediência traz a restauração traz a bênção. É aquele tipo de crente que acha, eu já sei de tudo, eu não preciso consultar, pedir conselho, eu mesmo resolvo a minha vida. Aí quando você pensa que não, a pessoa quebrou a cara. Problema na família, problema sentimentais, problema financeiro, problema de tudo. Aí depois que o incêndio, como eu sempre gosto de dizer, irmão, procure o pastor, procure a liderança. Enquanto o incêndio, ele é só um foquinho. Com o extintor, dá para a gente apagar esse incêndio. Mas quando o incêndio toma conta da floresta, não tem quem faça. Está aí o Chico Alves de prova para nós. Dias e dias, vários e vários carros, águas e mais águas. E ninguém conseguiu. Destruiu tudo. O fogo só parou quando destruiu. Cuidado para você não viver uma vida literalmente longe da restauração por uma simples má ação. Não tem um pastor como referência na sua vida. Aí eu vou agora citar Hebreus, capítulo de número 13, versículo 17, para você guardar no seu coração. Hebreus 13, 17. Obedeçam seus líderes. Está na Bíblia. Obediência.
Obedeça os seus líderes. Sejam o quê? Sejam submissos a ele, pois são eles que zelam pela alma de vocês como quem deve prestar conta. Meu irmão, nesses dias de pastoreio, eu só tive 2 noites que eu dormi bem. Foi no dia que eu entreguei a igreja. Aí passei 2 noites sem pastorear. Aí depois que eu assumi de novo, meu irmão, nunca mais, faz 5 anos que eu não durmo mais direito. Porque toda a vida aparece alguém para a gente orar, para interceder, para se preocupar. Você se acorda de noite, de madrugada, para beber água, aí você lembra, ai meu Deus, o fulano, que eu não vejo mais. Deixa eu orar por ele. Aí tem uns que eu já estou orando para Jesus quebrar as pernas. Jesus quebra. Porque a restauração, ela envolve isso, quebrar as pernas para ele voltar, e aí você carregar no ombro, até ele estar de novo com as pernas direitas. Porque você fala, você comunica, você diz, você mostra, você abre os olhos e a pessoa parece que está na cegueira. O caminho da restauração envolve a submissão, o zelo, como quem deve prestar conta. Eles é quem, para que eles possam fazer isso com o quê? Com alegria, meu irmão. O pastor precisa pastorear alegremente. E ele só pastoreia alegremente quando ele vê o quê? As suas ovelhas, literalmente ali debaixo do seu pastoreio, e não gemendo, porque tem pastor aí gemendo. Graças a Deus eu não cheguei a gemer aqui. Mas tem pastor no meio do mundo que está gemendo, porque falta ovelhas submissas ao seu pastoreio. Pastor, você está na palavra de Deus. Do contrário, isso não vai trazer proveito nenhum. Não é para o pastor não, é para quem? É para aquele que não está se submetendo. Diga assim comigo: Senhor, me ensina a viver uma vida de restauração. Quem não vive a restauração, não vive uma vida com o pastor. Segunda característica, ele gosta da escuridão. Pessoa que não quer ser restaurada, a coisa que ele tem mais medo é na luz. Porque na luz os seus pecados são confrontados, as suas mentiras são trazidas à tona. Todo engano é confrontado com a verdade. Está lá em 2 Coríntios capítulo 13, se não me falha a memória, versículo de número 6, onde Paulo vai dizer isso. Vai o versículo 8. A verdade não pode contra outra coisa, a não ser contra a própria verdade. O crente que anda na verdade, meu irmão, ele anda na luz, como Jesus da luz também é. Mas aquele que gosta das trevas, ele faz dele o seu habitat. Eu fui procurando na Bíblia, veja o Salmo 82, versículo 5. Ele vive como esse perfil, Salmo 82, verso 5, onde a palavra de Deus vai nos mostrando. Eles nada sabem, nada entendem e ainda vagueiam nas trevas. Olha as 3 características de quem não quer viver a restauração. Ele nada sabe, ele nada compreende, ele nem sabe que está caindo, o precipício está diante dele e ele vai feliz, oh, que coisa boa, aí se joga. Aí se estraçalha todo no chão. Ele nada sabe, ele nada entende, e pior, vagueia nas trevas. Todos os fundamentos, ele não tem fundamento nenhum, ele não tem rocha firme nenhuma. Tudo para ele é areia movediça, tudo para ele é volátil, tudo para ele corrói. É por isso que a Bíblia diz que os nossos pés dos restaurados já estão firmados na rocha. Oh, glória a Deus! Quem já tem esses pés firmados na rocha essa noite? Quem vive a restauração não tem medo de pisar, meu irmão. Eu não tenho medo de pisar, não. Ele não sabe qual é o próximo passo que vai dar, para onde ele vai. Às vezes está igual Jacó, enganando todo mundo. Aí quando não tem mais ninguém para enganar, ele vai embora. Eu tive um amigo assim, ele enganava Deus e o diabo. E o fim dele foi trágico. Morreu jovem, porque ele enganou tanta gente que teve uma hora que todo mundo foi atrás dele para matar. Porque vive vagueando na escuridão. Veja Provérbios 4:19. A Bíblia ainda vai citar mais características dessa pessoa que vive sem a restauração. Ele tem um caminho como o caminho da escuridão. Veja isso na Bíblia.
É o caminho dos ímpios, é um caminho da escuridão. Nem eles sabem em quem ou no que estão tropeçando. É aquela pessoa que está andando, aí ela caiu. Ela não sabe por que caiu e onde caiu. Ao invés dela ter a humildade de vir, pastor, eu errei, eu quero recomeçar, eu quero confessar o meu erro, o meu orgulho, eu quero pedir perdão, eu quero recomeçar, e a pessoa faz o quê? Se levanta, aí cai de novo, tropeça de novo e vive. É igual aquele hino que eu não gosto, graças a Deus pararam de cantar. Tropeça aqui, cai acolá. É o bebo, né? Eu conheci muitos bebos na vida, e todos eles eram desse mesmo perfil. Tropeça aqui e cai acolá. E teve um que eu fiquei com raiva quando eu era adolescente, que ele me acordou 5 horas da manhã, dizendo que ele estava na casa. Essa é a minha casa, deixa eu entrar batendo. Eu disse, meu irmão, tu é o primeiro bebo que eu conheço que errou a casa. Porque todo bebo sabe o caminho de volta. Mas tu perdeu o teu rumo. Aí ele ficou assim meio comigo. Porque estão tropeçando, estão caindo, estão vacilando, porque falta neles a luz do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Quem não vive o caminho da restauração, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer, já está uma venda. O inimigo, Deus desse século, já cegou o entendimento desses descrentes não restaurados, para que não resplandeça neles o que? A luz do Evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas nós, meus irmãos, nós já estamos vendo essa luz, aleluia. Nós já fomos restaurados, nós já temos a luz do Evangelho de Cristo. Quer ver outra característica, quem não é restaurado? Isso é universal. Ele não tem alegria onde está, no que faz e com quem convive. Ele não tem alegria de servir. A alma dele é só aflição, é dor, amargura. Veja Ruth, capítulo 1, versículo 20, é o sentimento de Noemi. É uma pessoa que não aprendeu a viver a restauração e nem tem coragem de pedir a Deus. Olha a palavra dela, diz, porém ela lhe dizia, não me chamem mais de Noemi, doçura. Tem aquela pessoa que é doce, meiga, que só de você olhar, você diz, meu Deus, como essa pessoa, ela é realmente uma pessoa agradável de conviver. Ela diz, eu não sou mais essa pessoa, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso ainda bota a culpa em Deus. Me deu muita, não é pouca não, muita amargura. Tem gente que está assim. Talvez esteja até aqui dentro, amargo, azedo, igual um limão. Porque está faltando nele o quê? A alegria da salvação. Meu irmão, quando a gente vem para a igreja, a gente deve vir com aquele sentimento de alegria. Senhor, eu estou aqui porque eu fui salvo. Eu estou aqui porque o Senhor um dia olhou para mim, não com olhar, aleluia, de juízo, mas olhar de misericórdia, de graça, me salvou, me tornou livre da condenação que eu estava. Como eu sou alegre. Salmo 122, verso 1, o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas o que não vive a restauração, até vir para a igreja é um peso. É pesado. Se congregar, meu irmão, pense numa luta. Ele vê uma ceia, depois você procura ele, na outra ceia ele aparece. Daqui a pouco ele some 1 mês, daqui a pouco 2 meses, 3 meses. Porque ele não tem mais alegria aonde está e com quem convive. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos pedir a Deus, Senhor, restaura-nos, Senhor. Nos faz voltar ao que nós um dia fomos, Jesus, na tua casa. Não se alimente de tristeza. Quarta característica, quem não tem a restauração, ele vive uma vida de lágrimas. Não há sentimento de dias melhores. É aquela pessoa que quando você vai, parece o Jornal Nacional. Só tragédia, destruição, morte. É aquela pessoa que você não tem contentamento nem de ouvir. Tem gente que é assim. Tem gente que eu fujo para não ouvir. Meu irmão, Pai do Senhor, porque, ai pastor, isso e aí, choro e lágrima. Meu irmão, pelo amor de Deus. A vida não é só de choro e de lágrimas.
Tem um momento de chorar, mas tem um momento de ser alegre, de ser feliz. Mas quando você vai, ai meu Deus, aí parece que o mundo está acabando, que não vai ter mais esperança. Meu irmão, você tem um Deus em quem você pode confiar. O que Ele prometeu, Ele é fiel. Só aguarde e espere o agir dEle. Vamos ver 3 provérbios sobre isso. Provérbios 15. A Bíblia vai nos mostrar como é esse sentimento desta vida triste da pessoa. Para o que está aflito, o que não vive a restauração, não é um dia só não, irmão Garcia. A Bíblia diz assim, todos os dias são maus. Se chove, ele diz, porque choveu, está reclamando. Se faz sol, ele diz, ai meu Deus, que calor. É aquele crente, né, que está aqui, aí o ar-condicionado, ai meu Deus, aí se tirar o ar-condicionado, aí que calor. Nada lhe agrada. Porque não é as coisas que estão ao seu redor que trarão algum agrado, é porque falta na própria pessoa ele em ser grato a Deus pelo que Deus tem lhe dado. Para o que vive em aflição e amargura, todos, não é só um dia não, de domingo a domingo, todo dia é mau. Veja agora Provérbios 17, 22, e vai confirmar mais uma vez isso. Provérbios 17, versículo 22, o coração alegre, meu irmão, é o melhor remédio que existe. Você quer fugir da ansiedade, das crises, de problema, meu irmão, o melhor remédio que a Bíblia dá, a Bíblia, é o sorriso. Mas a Bíblia diz mais ainda no Provérbio 17, 22, mas o espírito abatido, aflito, amargurado, até os ossos se secam. Cuidado para não andar com esse espírito amargurado. Qual o remédio, pastor? Provérbio 23, versículo 17 e 18. Está aí na sua Bíblia, guarde. Risque, pinte se quiser. Mas não esqueça esse texto. Provérbios 23, 17 e 18. Não tenha inveja. Não tem inveja de quem? Desses pecadores. Porque tem gente que está com inveja. Pastor, aquele ali parece que tem a vida mais feliz que a minha. Não tem inveja dele. Pelo contrário, você tem que fazer o quê? Perseverem em temer a Deus. Aí vem o versículo 18 que vai nos ensinar a Bíblia. Porque certamente quem teme a Deus e persevera em temer a dele, qual o remédio para quem diz que os dias são maus? É você temer a Deus e perseverar nisso. Para quem teme e persevera, o que a Bíblia diz? Certamente haverá um futuro. Quem já está crendo aqui no futuro? Glória a Deus. Eu estou crendo no futuro de restauração, meu irmão, na nossa vida. Haverá um futuro. E a sua esperança não será o quê? Não será frustrada. Como é que a minha esperança não é frustrada diante do futuro? É quando eu persevero em temer. Mas o que não teme a Deus vive uma vida alienada. Quinta característica, quem não quer viver a restauração, ele vive se sentindo desprezado, perde a vontade de servir. Há um sentimento de perca, de inutilidade. Ele acha assim, eu não sirvo mais para nada, ninguém mais conta comigo. Ninguém quer mais que eu apareça e que eu sirva. Aí ele tem aquele sentimento de frustração. Veja Malaquias 3,14. Os sacerdotes diziam isso. O povo dizia isso diante de Deus. E vocês dizem, é inútil servir a Deus. Tem gente dizendo assim. Meu irmão, que é isso? É inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto, andar triste, amargurado diante do Senhor dos Exércitos. Tem gente que está assim. É por isso que a Bíblia nos recomenda em Romanos 12, sirvam ao Senhor com alegria. É por isso que lá em Colossenses 3, Paulo ainda vai fazer menção e dizer, vocês sirvam, mas não sirvam aos homens. Vocês estão servindo ao Senhor e sirvam com alegria. Meu irmão, se você estiver servindo, esperando algum reconhecimento meu, você vai se frustrar. Se você estiver servindo, esperando algum aplauso de algum irmão, você vai se frustrar. Se você estiver servindo, esperando que alguém chegue até você e lhe elogie, você vai se frustrar.
Os discípulos fizeram isso em Mateus 10. Senhor, nós curamos, repreendemos demônios, houve aceitação, pessoas se converteram. Aí Jesus parou, calma. Não se alegrem por isso não. Se alegrem antes, pelo nome de vocês, já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Por que a gente serve na igreja? É porque nós já fomos salvos por Jesus. E um prêmio que Jesus já tem lá para nos dar, está nos esperando. Está lá em Filipenses 3. Corramos com perseverança ao prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Toda a vida que vier à sua mente está sendo inútil, não está valendo a pena servir, meu irmão, cuidado. Esse é o caminho da queda, da frieza, da morbidade, da sonolência, do desvio. Cuidado com isto. Veja Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 e 3. Depois do pregador se apresentar, ele diz mais, as duas características de quem vive uma vida sem restauração. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele diz no versículo 3 ainda, que proveito tem o homem do seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. A pessoa diz, de que proveito eu tenho vir na igreja, de que proveito eu estar ali, meu irmão, nós temos um proveito glorioso. A presença real de Jesus na nossa vida. Quem é restaurado entende isso. Só quem é restaurado entende o prazer que ele tem de estar na casa de Deus, servindo ao Senhor. Abra agora o Salmo 119, agora a gente vai voltar para ele de novo. Versículo 37. Salmo 119, verso 37. A oração que eu e você vamos fazer é: Senhor, desvia os meus olhos para que eu não veja a inutilidade. A palavra vaidade é a mesma palavra para inútil. Para que eu não veja a inutilidade, Senhor, mas vivifica-me aonde? No teu caminho. Se você está vendo que está achando, pastor, está sendo inútil eu estar aqui nessa noite, o Senhor está te convidando a viver uma restauração profunda, a entender. Este é o caminho que Deus está fazendo na tua vida. Sirva a Ele. Pare com essa mania, com esse sentimento de desprezo, de achar que é perca e inutilidade estar na casa de Deus. Pelo contrário, é aqui que a bênção do Senhor, ela vem e acontece na nossa vida. Sexta característica, ele vive de lembranças do passado. Os dias de ontem são sempre os melhores. Para quem não vive na restauração. Veja Eclesiastes 7:10. E o mesmo pregador Eclesiastes, ele vai trazer uma comparação dizendo: nunca pergunte, porque os dias passados foram melhores do que os que de agora. Porque isso não é sábio fazer essa pergunta. Tem gente, pastor, antigamente era bom. Meu irmão, é o velho espírito do saudosismo. Pastor, antigamente é que era bom. Não, meu irmão, bom está sendo hoje. Bom foi ontem, bom será amanhã. Deus nunca tem pão velho para oferecer para nós. Hoje está sendo bom, domingo vai ser melhor ainda. Quinta-feira que vem vai ser melhor ainda. Domingo que vem vai ser melhor ainda. Cada dia vai ser melhor ainda. Nunca, pastor, o culto foi tão bom. Não, meu irmão, foi bom, mas amanhã tem pão novo de Deus para nós, tem palavra nova, tem vida nova, tem cuidado novo de Deus. Quem não vive a restauração só se lembra do passado. Está lá em Apocalipse capítulo 3, os primeiros versos, você vai ver encontrar isso, a igreja de Sardes. Uma igreja que diz que está viva, mas é morta. Uma igreja que Jesus diz: eu conheço as tuas obras, eu sei o que tu fez, mas o que tu está fazendo está longe de quem tu já foi. Cuidado para as tuas obras passadas não serem maiores do que as tuas obras presentes. As nossas obras de hoje, precisam ser maiores do que as obras que fizemos no passado. Este é o caminho da restauração. E quais são as características, pastor, de quem é restaurado? As características, e falo mais uma vez, com propriedade de experiência pastoral e também bíblica. E baseado nesse texto do Salmo 80, quando o salmista pede no Salmo 80, verso 3,
Deus é a primeira grande característica de quem é restaurado. Ele reconhecer que Deus conhece bem a sua história. Quem é restaurado, ele sabe, Deus conhece meu presente, o meu passado, Deus já sabe do meu futuro. Quem é restaurado, ele sabe, eu não tenho o que esconder de Deus. Quem é restaurado é como Davi, o pecado está ali diante dele, mas ele não esconde, ele entrega, Senhor, está aqui, eu pequei. Mas ao mesmo tempo eu te peço, tem misericórdia, me restaura. Meu irmão, se você está carregando o peso, o pecado, se você está carregando a culpa, se até hoje você carrega alguma amargura, alguma mágoa, em nome de Jesus, nessa noite, entrega para Jesus, porque Ele conhece teu passado, teu presente, e está cuidando do teu futuro. Ele sabe da tua história. É isso que o salmista apela, quando ele diz, Senhor, olha o que aconteceu com Efraim, não permita que nós, José, soframos o que Efraim sofreu. Meu irmão, isso é entender, Deus conhece a minha história. Segunda característica de quem vive a restauração, ele anela pela comunhão. Ele tem um desejo de não mais ter um pastor distante, por causa dos seus pecados, por causa das suas fragilidades, mas ele tem a coragem de orar como no Salmo 80, versículo 1, ó pastor de Israel. Essa é a oração da intimidade, meu irmão. Essa é a oração de quem é ovelha. Essa é a oração de quem é povo. Essa é a oração de quem é comprado com o sangue de Jesus. É a oração de dizer, Senhor, Tu é o meu pastor. Nós somos ovelhas Tua. Nós somos Teus. Senhor, Tu és o meu pastor. Nós somos ovelha do Teu pasto. Isso é comunhão com Deus. É proximidade com Deus. E eu volto a dizer, tem gente achando que Deus é patrão só. Quem tem a relação funcionário e patrão, na hora em que outro patrão pagar mais caro, a primeira coisa que você faz, pega quem é seletista, pega lá a sua CLT, dá baixa e diz, eu vou para ali, que ali está pagando melhor. A nossa relação com Deus não é relação de patrão empregado, não. A nossa relação com Deus é uma relação de pai e de filho, de pastor e de ovelha. Nós somos ovelhas do seu pasto, glória a Deus. Nós somos ovelha. Cadê as ovelhas aqui que são pertencentes a esse pasto de Jesus? Ele não tem medo desse pastor chamado Jesus. Ele não tem medo, glória a Deus, mais da escuridão. Ele não tem medo da acusação, porque ele sabe, o meu pastor me defende de toda acusação. Uma terceira característica que é restaurada é que ele entende que Deus, além de pastor, é rei. Como pastor, Deus garante comunhão. Como pastor, Deus garante provisão. É o Salmo 23. Ele me faz guiar. Ele me faz andar. Ainda que os meus inimigos, Ele provê a mesa. Ele provê a comida no deserto. Ele me faz sentar com o inimigo e comer frente a frente com ele. Meu irmão, isso é coisa gloriosa de Deus para nós. Ele é pastor. E como pastor, eu estou dizendo para você de forma espiritual esta noite, Deus já está provendo sobre a tua vida. Deus já está provendo sobre a minha vida. Deus já está provendo sobre a nossa história, porque Ele é pastor de provisão. Quem vive a restauração também entende que Ele é rei. E como rei, Ele está no governo. E no governo Ele faz cessar as guerras. Salmo 46, é Ele mesmo quem manda dizer, ó, diga a eles, aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Eu vou fazer cessar a guerra. Eu vou pegar os carros, jogar no meio do fogo. Vou pegar o valente com seu arco, com a sua flecha. Vou quebrar. Porque eu sou Deus que faço cessar as guerras. Garante paz e garante luz na nossa caminhada. Abra o Salmo 107, versículo 4. Quem vive a restauração entende perfeitamente, Deus é o Deus que resplandece no meio da luz. Não há trevas para Deus, só há luz. Vamos ler juntos? Salmo 107, versículo de número 14. Salmo 107, 14.
Vamos ler juntos? Tirou-nos das trevas e das sombras da morte, oh glória a Deus, e quebrou as correntes que nos prendiam. Meu irmão, não tem como viver restauração maior do que essa. Primeiro, saiu das trevas. Segundo, a morte que passeava do teu lado já foi embora faz tempo. Tu agora está vivendo uma vida nova em Deus. Terceiro, ele já quebrou o que te aprisionava. A mentira, o engano, o pecado, seja o que for, já foi quebrado pelo poder do nome de Jesus. Você já é livre para adorar, livre para servir, livre para testemunhar a grandeza do seu evangelho. Só quem vive a restauração entende essas três verdades. Eu me lembro, um irmão chorava toda a vida, né, na igreja que eu estava. Toda oração ele chorava e chorava. Aí um dia eu cheguei, meu irmão, por que você chora tanto? Né? Toda vida que eu lhe vejo, você está chorando em lágrimas. Aí disse, pastor, é porque você não sabe da minha história. Eu era um drogado, fui preso. Você não sabe o que é ser livre das drogas, ele me dizendo. Você não sabe o que é sentir o gosto da liberdade de um dia estar preso, pedindo todo dia a Deus, Senhor, me tira daqui. Aí eu me lembro desse salmo, eu me lembro, só sabe essas etapas quem já viveu o processo de estar longe da restauração. Só sabe a alegria da salvação quem um dia foi prisioneiro do pecado, meu irmão. E hoje está livre para dizer, Senhor, isso já não me aprisiona mais. Glória a Deus. Como é bom vivermos a restauração. Quem vive a restauração frutifica, é como a videira, frutífero. Até o deserto é irrigado. Oh, glória a Deus. Essa é a oração do salmista, nesse Salmo 80, Senhor, versículo de número 16. Foi cortada, foi queimada, a videira não está mais prestando. Mas nós restaura, Senhor. Oh, glória a Deus. Versículo 18, ele diz, mas Senhor, oh glória a Deus, vivifica-nos, nos restaura, e nós voltaremos, Senhor, a invocar o Teu nome. Está queimado, está destruído, você pode olhar e dizer, pastor, esse não tem mais jeito. Tem, porque o Deus que nós servimos ainda é um Deus de restauração, aleluia. Quem vive a restauração pode até ser aflito, mas ele sabe que um dia Deus o visitará. Você pode estar até aflito hoje, meu irmão. Salmo 30, versículo 5. O Salmo vai dizer, o choro pode durar até uma noite. Não é para sempre não o teu choro, viu? Diga para o teu irmão, o teu choro não é para sempre. Está chorando pelo quê? Pelo teu marido, pelo teu filho, pela saúde, está chorando pelo quê? Pelo casamento, está chorando pelo quê? O choro dura uma noite, mas o Deus da restauração está aqui. A alegria virá ao amanhecer. Glória a Deus. Lamentações 3:31 ao 33, o profeta Jeremias nos faz lembrar isso. Lamentações 3:31. O Senhor não rejeitará para sempre essa situação. Ele ainda que entristeça alguém, Deus terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus está chegando com restauração na minha vida, na tua vida. Há um tempo de restauração de Deus. A dor, a aflição, ela passará para quem vive a restauração. Uma outra característica de quem é restaurado, Joel 3:10. Até o fraco, meu irmão, vira forte. Até o gatinho vira leão. Porque ele está forte. Porque ele entendeu essa verdade de Deus. Transformem as lâminas do arado. Deus está dizendo assim, ó, pegue tudo que for de pá, de foice, de enxada. Transformem elas em espada. As foices transformam em lança. E quem tiver fraco, a partir de agora, chegou a restauração. Acabou essa história de crente capote, que diz, eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou fraco. Diga ao fraco, eu sou forte.
porque a força não está em nós, ela está em Deus, ela está no Deus que suprirá força quando você precisar. A restauração traz força, meu irmão. Pastor, é porque eu estou tão fraco. Hoje é noite de Deus renovar, de Deus restaurar você, de Deus te encher, de Deus preencher a tua vida. O que fazermos então, pastor, para viver esta restauração que o Senhor pregou nesta noite? Primeira coisa, reconheça a Deus. Reconheça a Deus. Isaías 41, versículo de número 10. Reconheça a Deus. Isaías 41, verso 10. Deixe Deus assumir o comando da tua vida. Não tome as decisões por ti mesmo. Não carregue esse peso que é demasiado, é grande demais para ti. Deixa Deus assumir. Aí Deus está dizendo para ti e para mim esta noite, quando Ele fala para quem Ele quer restaurar: não tenha medo. Oh, glória a Deus. Porque quem vai ser restaurado, a primeira coisa que ele tem é o medo. Ai, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Aí Deus está dizendo: não tenha medo, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu é quem sou o seu Deus. Sou eu que vou dar as forças. Sou eu quem vou ajudar. Sou eu quem vou segurar com a minha mão direita. Aleluia. Meu irmão, quem tem um Deus como este Deus que nós temos, meu irmão, não tem o porquê não estar alegre. Deus está aqui contigo para dizer: tu está caído, a minha mão está aqui, ó, para te levantar. Sou eu, o teu Deus. Sou eu, tu está fraco, eu vou te dar força para você caminhar. Quem vive a restauração e quer viver, reconhece. Quer viver a restauração? Deixe Deus lutar as tuas batalhas. Abra aí Êxodo, capítulo de número 14, versículo 13 e 14. Deus é o Deus dos exércitos. Deus não é o Deus do exército, Ele é Deus dos exércitos. Olha Êxodo. Moisés respondeu ao povo: atrás, Faraó, na frente, o mar, dos dois lados, duas colunas de pedra. Eu acho que o coração do povo, a pergunta era uma: por que modo nós iremos morrer? Afogados? Com as lanças? Ou de fome? Eu acho que na cabeça deles era de lança, de flecha, porque estavam chegando. Aí Deus chegou para eles e disse: olha, eu sou o Deus da restauração. Acabou o tempo da escravidão no Egito. Chegou o tempo de vocês irem para a terra prometida. Deus disse: não tenham medo. Fiquem firmes. Veja o livramento que o Senhor vai trazer para vocês nesse dia, porque nunca mais verão egípcios que hoje vocês estão vendo. Aí Deus ainda deu uma garantia a mais, versículo 14. É o Senhor. Diga aí para o seu irmão, diga para ele: é o Senhor, meu irmão. É o Senhor quem lutará por você. É o Senhor quem está lutando pela tua vida, pelo teu filho. É o Senhor quem está lutando pela tua história. É o Senhor quem está lutando, glória a Deus, pelo teu futuro. É o Senhor quem está lutando. Fique calmo e aguarde a restauração dele na tua vida. Pastor, isso é uma decisão fácil? Não, meu irmão. Não vou mentir que dá um medo. Não vou mentir para você que vem aquela vontade de desesperar. E é por isso que a Bíblia diz: fique calmo. Tu está enfrentando uma grande batalha, fique calmo. Deus já está agindo. Fique calmo, Deus já está agindo com poder e glória para restaurar. Deixa Deus lutar as tuas batalhas. Como ser restaurado? Permita ser tratado por Deus. Veja Jó 22, 21. O livro de Jó, capítulo 22, 21. Esse é o momento que nós precisamos ter com Deus. Deixe Deus te tratar. Se reconcilie. Em outra versão diz assim: se apegue
apegue. No hebraico, a palavra reconciliar e se apegar é se agarre. No cearês é se grude. Seja um chiclete com Deus, fique grudado. Não largue Deus por nada, meu irmão. Porque a restauração está vindo na minha e na tua vida. Reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e você vai sobreviver ao bem. Quer ser restaurado? Se apegue a Deus, se una, se grude a Ele. O tratamento de Deus da restauração é completo. Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos, porque eu bem sei os pensamentos, porque eu bem sei as decisões. Não são pensamentos de destruição, de mal, são pensamentos, glória a Deus, de um futuro. Está todo mundo desesperado com as guerras. Meu irmão, eu estou desesperado é com o que Deus vai fazer. Não é aonde o míssil vai cair, não. É o que Deus vai fazer. Em tudo há uma ação de Deus. Deus não saiu do controle da história do mundo. Deus não saiu do controle da história do mundo. Pode vir o que for, pode vir o que vier, meu irmão. Quem vive a restauração já compreende, Senhor, eu sei que há algo teu vindo aí. É um tempo de renovação, é um tempo de arrependimento, é um tempo da igreja se aproximar mais de Deus. É um tempo de Deus nos mostrar o seu poder e a sua glória e vermos o agir de Deus nesse mundo. Só aguarde que você vai ver isso. 1 Pedro 5:10. Pedro vai nos mostrar isso. Permita ser tratado por Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, quem Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo, é Deus quem nos restaura. Ele aperfeiçoa. Olha a restauração de Deus. Ele firma, Ele fortifica, Ele fundamenta. Vocês lembram lá do Salmo? Que falava no Salmo, literalmente 87, que fala, olha, os teus pés estão vacilando. Aí agora ele vem e diz, olha, Deus vai fundamentar. Aperfeiçoa, firma, fortifica e ainda faz o quê? Alicerce. Tu vai ter história ainda para contar com Deus. Tu vai ter história para contar de Deus trabalhando na tua vida. Tu ainda vai ter testemunho para contar de restauração. Quer ser restaurado? Crie raiz. A planta só dá fruto aonde foi plantada, enraizada, cultivada. Que tem gente que acha assim, pastor, para eu ser restaurado, eu tenho que sair para outro canto. Eu tenho que viver uma nova experiência. Meu irmão, a restauração não é no outro canto. Ninguém acha o machado em outro rio. A Bíblia diz lá em 2 Reis 6, o machado caiu, volte, aonde tu derrubou. Volta. Não é no outro rio não, volta aonde tu perdeu. Volta aonde tu teve um momento de decepção, de tragédia, de dor. É ali aonde Deus vai você viver a restauração. É dolorosa? É, porque você vai rever todo o drama da queda. Você vai trazer à memória toda a história de sofrimento, mas é ali aonde a bênção de Deus vai ser derramada sobre a tua vida. Ali o machado flutua, ali a profeta de Deus, ali a bênção de Deus, ali é recomeço do Senhor. Não seja como a tartaruga, que aonde ela vai, ela leva o casco. Não tem para onde fugir. Se o seu problema foi aqui, para onde você for, você vai levar o mesmo problema. Teve um irmão um dia desse chegou, pastor, eu quero congregar aqui. Eu disse, meu irmão, mas lá onde você está bem? Eu disse, não estou bem. Eu disse, meu irmão, a primeira coisa que você vai ter que fazer é se resolver por lá.
Depois que se resolver por lá, aí você pode vir. Mas enquanto não se resolver por lá, eu nem lhe recebo. Nunca mais ele nem pisou. Porque eu vi que ali era uma tartaruga, com um casco grande. Que depois eu liguei para o pastor dele e disse: meu irmão, você teve um livramento. Eu disse: graças a Deus. Cuidado para você não achar que vai resolver os seus problemas e viver uma restauração longe de onde perdeu o machado. A árvore só voltará a crescer. Por que você está dizendo isso, pastor? Por volta ao versículo 16 do Salmo 80. Fui cortado. Tem gente que já foi cortado. Tem gente que já foi queimado. Mas em nome de Jesus, essa noite, onde houver uma árvore seca, Deus vai voltar a florescer. Aonde houver um galho seco, um ramo seco, Deus vai voltar a florescer. Você não será uma videira infrutífera, como Lucas 13, 6 ao 9. Você vai voltar a florescer. E eu quero citar só mais 2 textos para nós encerrarmos. E nós vamos terminar cantando esta noite. Abra Jeremias 31, 25. São 2 promessas de restauração de Deus. Você quer viver a restauração? Você vai viver isso. Quem se submete à restauração, quem entende essa caminhada. É fácil, pastor, ser restaurado? Eu vou lhe dizer uma coisa por experiência pastoral. É mais fácil começar do zero do que reconstruir. Nenhuma casa, irmão Agatônio sabe bem disso, que você vai reformar, ela é fácil. Porque você vai encontrar uma série de problemas que precisam primeiro ser sanados para depois você levantar. Do zero, você lança os fundamentos, as bases, e depois disso você levanta do jeito que você quer. É fácil. A restauração, ela dói, porque Deus vai ter que escavar, escariar, cutucar, raspar. Tem hora que ele vai ter que arrancar, tem coisa que ele vai ter que derrubar. Meu irmão, quem é que quer viver isso? Mas aquele que entende que a restauração tem um fruto, ele se submete. Porque ele sabe, no final, Deus será comigo e eu voltarei a ser quem um dia eu fui. Oh, glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia em Jeremias 31, 25. Porque eu satisfarei a alma que está cansada. Em outra versão diz assim: eu restaurarei até quem está exausto. Não tem dia que a gente vem para a casa de Deus assim, cansado, sobrecarregado, cheio de problemas, cheio de dilemas na vida. Aí a gente entende, Deus é um Deus que restaura. A gente se entrega, se ajoelha, chora na hora do louvor, na hora da pregação, na hora da oração. A gente está buscando a Deus. Aí quando termina o culto, meu irmão, aquele cansaço parece que foi embora. Sabe o que é isso? É o Deus que restaura até aquele que está exausto na sua presença. E Ele sacia quem está enfraquecido. Quem é restaurado por Deus não se sente cansado. Porque ele sabe que na hora que ele se cansar, há um Deus que está pronto para restaurá-lo. E eu quero concluir com Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Quem não é restaurado é prisioneiro da esperança. Ele não grita, ele não celebra o futuro, ele não visualiza o que há de vir, ele está fraco. Ele não tem fortalezas ao redor dele, ele não sabe nem o que fazer, porque só o medo e o pânico estão tomando conta dele ali. Aí a Bíblia vai nos dizer, Zacarias 9, versículo 12, vamos ler juntos? Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança, porque hoje eu anuncio que restituirei, em outra versão diz, que eu restaurarei tudo em dobro para vocês. Você entrou aqui como prisioneiro da esperança. Esta é a noite de Deus dizer para a tua vida, chegará o tempo de eu restaurar
Está chegando o tempo, meu irmão, de você viver essa restauração. Pastor, não estou conseguindo ver. Eu sou um prisioneiro, eu não vejo o futuro. Tu está igual Sarai. E quando Deus chegou para ela, ó mulher, daqui a um ano eu vou visitar. E quando eu visitar, tu vai estar buchuda, como diz o cearense. Pode ir uma mulher, né? Ela riu. Né? Ela riu. Mas a Bíblia diz que quando Isaac nasceu, o riso dela foi tão encantador, tão grande, que ela deu até ao menino, como promessa de Deus, o nome de quê? Isaac. Sabe o que é Isaac? Aquele que ri. Aquele que ri. Deus vai transformar a tua prisão de esperança em um sorriso ainda. Deus vai transformar esta prisão que hoje você vê do teu filho, da tua filha, do teu casamento. Deus vai transformar esta prisão que hoje você vive. Está assim com a goela para dentro. Pastor, eu estou querendo cantar essa esperança, mas sou prisioneiro. Vai ter um dia que tu vai cantar o cântico da vitória. Vai ter um dia que tu vai cantar o cântico da restauração e vai dizer: Senhor, tu restaurou tudo na minha vida. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 19 de novo para concluir do Salmo 80. E já lhe convido a ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e nós seremos salvos. Quem já está vivendo esses tempos de restauração de Deus, levante a mão, dê um glória para Ele, meu irmão. Nem que seja pela fé. Pastor, eu estou numa luta grande, mas já veja pela fé a restauração do Senhor na tua vida. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.